O presidente da República, Michel Temer, visitou nesta quinta-feira o Centro de Lançamento de Alcântara, aqui no estado. Acompanhado de ministros e da Advogada-Geral da União, Temer conheceu o Centro de Comando e Controle da Unidade, essenciais para a operação do Programa Espacial Brasileiro. Passou pela Torre Móvel de Integração, de onde são lançados os foguetes brasileiros, e o próximo a ser enviado ao espaço é o veículo lançador de microsatélites em 2019. O Centro de Lançamento de Alcântara possui uma das melhores localizações do mundo para o lançamento de foguetes e satélites, devido à posição geográfica próxima à linha do Equador. Em 34 anos de operação, o CLA já realizou o lançamento de mais de 470 foguetes nacionais e internacionais. Em entrevista à NBR, canal de TV do Governo Federal, o ministro Sarney Filho falou sobre a importância do Centro de Lançamento de Alcântara. Então, eu acho que agora, com esse governo de salvação nacional, governo de retomada dos grandes investimentos, o Brasil voltando a crescer, o desmatamento da Amazônia caindo, as coisas começando a dar certo, o emprego voltando, eu acho que agora a gente tem que focar nessa base aqui, porque essa base tem tudo de bom: ciência, tecnologia, participação social. Aqui o município muito pobre de Alcântara, que é aqui vizinho, os empregados são quase todos aqui da base, os servidores são quase todos de lá de Alcântara. A economia melhorou bastante e é lógico que na medida que isso aqui fosse fortalecendo, a expectativa é de bilhões, não é nem de milhões. Na medida que isso aqui fosse fortalecendo, vai atraindo desenvolvimento e vai melhorando seguramente as condições de vida. Um dos objetivos do governo federal é ampliar a área que está instalado o Centro de Lançamento de Alcântara, o que deve trazer, na verdade, um novo impacto às comunidades tradicionais ali instaladas. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o assessor jurídico da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Luiz Antônio Pedrosa. Muito bom dia. Bom dia. Pedrosa, a gente sabe aí que são cerca de 150 famílias, 150 povoados, na verdade, que moram nessa região. Como é que eles podem ser afetados com essa ampliação do CLA, da ampliação do Centro de Lançamento de Alcântara? Qualquer notícia de deslocamento cria um clima de tensão muito grande dentro dessas comunidades, porque ainda nos anos 86 e 87 houve o primeiro deslocamento que provocou muitas mudanças negativas nessas comunidades. As 7 agrovilas estão praticamente sobrevivendo numa situação de miséria, de pobreza e de abandono. Todas as promessas que foram feitas àquelas comunidades para convencerem essas pessoas a se deslocarem para as agrovilas não foram cumpridas. Na verdade, o Centro de Lançamento de Alcântara é um fracasso sob todos os aspectos. Empobreceu a cidade de Alcântara, não levou o turismo. A cidade de Alcântara hoje está praticamente abandonada. As pessoas que se aventuram a ir para Alcântara não sabem sequer o horário que vão retornar devido à dificuldade de deslocamento e de mobilidade para aquela região. As pessoas, os povoados empobreceram porque o Centro de Lançamento de Alcântara desestruturou, desarticulou as formas de produção local. As pessoas estão vendendo carvão na beira da estrada para poder sobreviver depois desse deslocamento. Portanto, a gente fica admirado de ver um governo fazer uma reunião praticamente sigilosa no Centro de Lançamento de Alcântara para poder contemplar a estrutura que existe, que é muito pequena dentro do Centro de Lançamento de Alcântara, sem se dar conta da miséria e da catástrofe que existe ao redor do Centro de Lançamento de Alcântara. Vale lembrar que essa visita nós não tivemos autorização, a TV Difusora inclusive tentou o credenciamento junto ao Palácio do Planalto, como outras emissoras locais, mas fomos informados que a imprensa não teria acesso, e não só a imprensa, no próprio site da NBR, que é a empresa, a TV, o canal de TV oficial do governo, não há nenhuma imagem sequer do presidente Michel Temer visitando a base lá no CLA. A informação que se tem é de que o governo precisa de mais de 12 mil hectares para ampliar a base. Qual é o impacto disso na comunidade? Toda a comunidade que vive na região litorânea de Alcântara teria que ser deslocada. Os povoados mais antigos, os povoados mais estruturados, que não dependem de política pública do Estado para sobreviver, porque estão num ecossistema rico, abundante, principalmente de produtos do mar. Então essas pessoas elas seriam atingidas. A proposta também afronta algumas conquistas históricas dessas comunidades.
Já houve a publicação pelo governo federal do relatório técnico de identificação e delimitação, o chamado RTID, das comunidades quilombolas de Alcântara, ainda no governo Dilma. Existe um pacto internacional, a Convenção Internacional da OIT, que obriga a consulta prévia a essas comunidades antes de qualquer mudança significativa nas suas vidas. Existem várias ações judiciais tramitando e outras transitadas em julgado que protegem e dão direito a essas comunidades a permanecerem nos seus locais de origem. Então é estranho que o governo se adiante na possibilidade de expandir o centro de lançamento de Alcântara sem resolver esse conjunto de obstáculos que estão na frente de qualquer decisão administrativa no sentido da expansão. Pedrosa, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos se reuniu juntamente com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados aí no mês de agosto, em uma audiência. O que foi debatido nessa audiência? Alcântara, os impactos do centro de lançamento de Alcântara, as dívidas históricas que o governo federal tem com aquelas comunidades, que são invisíveis, né? Nós podemos perceber pela reportagem sobre a presença do presidente Temer, que não se fala, não se trata sobre as comunidades de Alcântara quando se fala de Alcântara em qualquer mesa do governo federal hoje. E lá, como de costume, o governo se ausentou, não é? O ministro da Defesa justificou a ausência, não foi. E na missão recente que nós fizemos do Conselho Nacional de Direitos Humanos também, as autoridades se ausentaram, mandaram gente do 5º escalão do Centro de Lançamento de Alcântara que não podiam falar nada, nem tinham autorização de falar. Então não há diálogo, não há construção nenhuma de pontes para se resolver os gargalos que existem ali a respeito de deslocamento de comunidades. Nessa audiência lá na Câmara dos Deputados, da Comissão de Direitos Humanos, foi definido que uma missão virá ao Maranhão especificamente para visitar a cidade? Inúmeras missões já vieram ao Maranhão, constataram as violações de direitos humanos que ali existem e, em virtude dessa presença de inúmeras entidades, inclusive entidades internacionais que acompanham e monitoram violações de direitos humanos, o governo brasileiro nunca conseguiu levar adiante o projeto aeroespacial brasileiro. O que existe hoje é uma perspectiva de privatização do centro de lançamento de Alcântara para poder se angariar recursos para investimentos outros. Mas a verdade é que o projeto aeroespacial, que está em sintonia com a soberania nacional, ele foi esquecido. E hoje se discute a possibilidade de entrega, de cessão desse centro de lançamento de Alcântara, importantíssimo, para países que têm uma posição bélica em relação a muitos outros países do mundo extremamente perigosa. Então, é preocupação também permanente da população de Alcântara o destino que terão em relação à sua segurança com a presença de satélites norte-americanos sendo lançados a partir de Alcântara. Tem uma informação séria também que precisa ser apurada, que foi denunciada pela comunidade, de que a base militar hoje funciona sem licenciamento ambiental. Isso é uma acusação seríssima, foi feita lá em Brasília e com certeza também está sendo apurada essa denúncia. Eu estive aqui vendo, inclusive, um relatório de novembro de 2001. O deputado até então era o Fernando Gabeira, jornalista na época, que fez o relatório sobre um dos últimos relatórios em relação à base, enfim, feito pela Câmara dos Deputados. O licenciamento ambiental do Centro de Lançamento de Alcântara foi judicializado, foi indeferido exatamente por conta de omissões em relação à questão das comunidades quilombolas dali. Como o licenciamento ambiental também era omisso e fazia vistas grossas ao problema social que o Centro de Lançamento criou, em virtude de uma ação judicial ajuizada pelo Ministério Público Federal, esse licenciamento foi cassado pela Justiça Federal. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Obrigado a vocês.